Paz, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Tadel Online. Nossa terça avance. Estamos aí mais uma vez, mais uma noite reunidos em nosso Tadel. Deus abençoe, a paz a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite. Começamos aqui o nosso Tadel, nossa terça avance. Vamos avançar. A paz e a boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Tadel Online, nossa terça avance. Vamos avançar no reino, vamos avançar nas coisas de Deus. Glória a Deus, mais uma noite reunidos. Que Deus nos deu a graça de estarmos juntos e participarmos de mais um estudo precioso. Paz do Senhor Jesus a todos, boa noite, boa noite. Vamos juntos aprender mais das coisas de Deus. Estamos aí no nosso Tadel Online. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Estamos aí juntos em mais um Tadel, em mais uma terça avance, para nós avançarmos no reino. E hoje nós vamos participar aí de um estudo maravilhoso para nos preparar, para fazer que a gente venha avançar cada vez mais, cada dia mais. Nós vamos deixar, o pessoal da mídia já vai deixar aí alguns versículos. E você que quiser já ir marcando, nós vamos ler, nós vamos meditar, nós vamos aí estar aprendendo mais das coisas de Deus, das coisas do Pai. E eu não sei se o pessoal da mídia já colocou, que tem hora, pessoal, que demora para aparecer aqui, tem hora que não aparece, mas eu acredito que já colocaram os versículos que a gente vai estar acompanhando hoje. E hoje nós vamos falar sobre a escada do sucesso. A escada do sucesso, também chamado de trilho de crescimento. Porque Deus, Ele chama, Ele nos convoca, Ele nos escolheu para nós crescermos, para nós realmente avançarmos, para nós subirmos uma escada que é chamada de escada do sucesso ou trilho de crescimento. Se você observar na Bíblia, vários homens e mulheres que foram chamados por Deus, Deus ele escolheu aquela pessoa, Deus ele chamou aquela pessoa,
Deus ele livrou aquela pessoa da morte, Deus ele mudou a história daquela pessoa e fez com que ela crescesse no reino de Deus. Por exemplo, nós temos o exemplo de Maria Madalena. Maria Madalena, ela era uma mulher, uma prostituta, e ali Deus, ele salvou ela, Deus ele limpou ela, Deus ele moldou ela, e ela virou uma das grandes mulheres de Deus. Foi ela, inclusive, que anunciou quando Jesus tinha ressuscitado. Ela acompanhou Jesus no ministério dele, ajudou muito. Então você vê Maria Madalena, ela foi chamada por Deus naquele estado que ela era prostituta, porém ela teve um crescimento na fé, um crescimento na presença de Deus. O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo era um homem muito ruim, um homem mau, um homem que perseguia a igreja, e de repente Deus chamou o apóstolo Paulo, e de repente Deus ele tratou do apóstolo Paulo, e ali o apóstolo Paulo cresceu na presença de Deus e se tornou um grande homem de Deus. Aliás, um grande evangelista, um grande plantador de igreja, um homem que treinou muitos pastores para a obra de Deus, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele era um apóstolo, um bispo que tomava conta de várias igrejas. Então, como ele teve um crescimento na presença de Deus. Se você vê o apóstolo Pedro também, o apóstolo Pedro estava ali peixes, seguindo a vida dele, e de repente Deus ele chama o apóstolo Pedro, trata dele, cuida dele. Inclusive o apóstolo Pedro, ele precisou de muito tratamento, né? Que ele era um homem um pouco descontrolado, ele era um homem um pouco duro, né? E algumas coisas ele não aceitava, e ali Deus ele tratou dele, né? Até o ponto que ele falou: tu me amas, Pedro? 3 vezes. Ele falou: te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. E ele chegou para Pedro e falou: Pedro, quando você se converter, você vai cuidar do meu rebanho, né? Então Deus ele nos chama, e ele tem um projeto para nós, um projeto de crescimento na presença dele. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: poxa, o que será de mim? Eu sou tão pecador, eu já errei tanto na vida, eu já falhei tanto. Mas a realidade é que Deus, todos nós pecamos, todos nós erramos, mas Deus, ele nos deu chance para recomeçarmos a nossa vida. Ele nos dá a chance para escrevermos uma nova história. E Ele nos dá a chance para fazer a gente crescer na presença dEle. Sabe que Deus ele chama todos nós não apenas para salvar, principalmente salvar, a primeira coisa é a salvação, mas também para reconstruir a nossa vida e para fazer a gente crescer na presença dEle. Porque Deus ele é Deus de crescimento, Deus é Deus de transformação. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. Então eu gostaria, eu já estou vendo aqui, o pessoal colocou aqui, muito bem, parabéns. Estão aqui todos os versículos que nós vamos ler nesta noite. Se você quiser deixar marcado, tá? E se você quiser acompanhar na tua Bíblia, está aí os nossos versículos, tá bom? Vamos orar. Espírito Santo, nós queremos fazer a tua obra com excelência. Nós queremos fazer o melhor para ti, Pai. Por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos fazer a tua obra honrando ao Senhor, honrando a tua igreja, honrando as lideranças que estão sobre nós. Então, Pai, eu peço que o Senhor venha nos ensinar como fazer o melhor para ti, como te servir com alegria e da melhor qualidade. E para isso nós precisamos, Senhor, passar pelo trilho do crescimento, pela escada do sucesso. E nós queremos aprender sobre isso nessa noite. Então, Pai, venha nos dar a direção, nos ensinar
iluminar a nossa mente, o nosso coração e fazer a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, então Deus nos chama para um trilho de crescimento. O que é um trilho? O trilho é como você já viu aquele trilho do trem, onde ele começa numa estação e ele vai até a outra estação. Então ele segue um trilho, onde ele vai para frente. E é para isso que Deus nos chama, para seguir um trilho e a nossa vida ela ir para frente. Para frente. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no 7. 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 17. Diz assim: Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Então, Deus ele não quer que a gente caia, que a gente perca a firmeza que a gente tem nele. Muitas vezes as pessoas começam bem na presença de Deus, mas de repente elas começam a cair, e muitas vezes até seguindo falsos ensinos. Então Deus ele fala: não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para crescer na graça e no conhecimento. Então o crescimento, esse trilho do crescimento é algo que Deus quer para todos nós. Que como eu já comentei agora, que a gente venha crescer igual muitos homens e mulheres de Deus citados na Bíblia, né? Por favor, abra também em Efésios 4:12. Efésios 4:12. Então, Efésios 4:12 diz assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tende a maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo daquele que é o cabeça, Cristo. Então Deus ele não quer que a gente seja levado, a gente seja como meninos, inconstante, levado por qualquer vento de doutrina. Então você vê que tem o tempo da gente ser menino na fé, né? Quando a gente está conhecendo as coisas de Deus, a gente é como se fosse uma criança. Mas Deus ele deseja que a gente venha crescer, que a gente venha amadurecer, para não ser levado por qualquer ideia, por qualquer pensamento, né? E isso faz com que a gente venha seguir essa escada de sucesso, né? Eu vou colocar aqui para você o que é a escada do sucesso. Então, quero ver se vocês conseguem ver. Então a gente vai falar sobre essa escada do sucesso, tá? Deixa eu aumentar mais aqui. Tá? Tá dando para ver aí, né? Então, nós temos que seguir uma escada, nós temos que seguir um trilho, nós temos que crescer na presença de Deus. Deus ele não quer que a gente fique sempre, como a Bíblia fala, tomando leitinho, não. Chega uma hora que nós temos que comer comida sólida para que a gente venha se desenvolver mais ainda na presença dele. Por isso que é tão importante o Tadel. O Tadel é algo muito importante,
Porque o Tadel, ele provoca esse crescimento. A pessoa que acompanha o Tadel na nossa Terça Avance, por que chama Terça Avance? Porque com certeza a pessoa que ela acompanhar o Tadel e colocar em prática os ensinamentos, ela vai crescer, ela vai desenvolver, sabe? Porque os ensinamentos que nós damos no Tadel são os alimentos mais sólidos, que vai fazer com que a pessoa ela venha amadurecer mais rápido na obra de Deus e no reino de Deus. Amém? Então, aqui está a escada do sucesso, a escada do crescimento. Então você vê aqui vários degraus, deixa eu sair da frente para você ver. Você vê aqui vários degraus da escada do sucesso. Então, primeiro, ganhar. Segundo, consolidar. Terceiro, edificar. Ok? Quarto, treinar. Tá? E o quinto é enviar. E nós vamos explicar passo a passo dessa escada. Ok? Deixa eu colocar aqui meio de ladinho aqui para ficar mais fácil. Aí, ficou legal agora. Então, o primeiro passo, o primeiro degrau da escada que você está vendo, fala-se em ganhar. E nós vamos ler aqui, eu vou ler, se você quiser acompanhar, já tiver marcado, e você tiver facilidade de encontrar, você abre, senão você apenas acompanhe, tá? Então, a primeira escada, o primeiro degrau da escada fala sobre ganhar, que é realmente o ide de Jesus. Que Jesus ele disse lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Ele diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a primeira ordem, o primeiro passo, o primeiro degrau é ganhar. É ganhar. É ganhar uma pessoa. Essa pessoa, ela é evangelizada. Essa pessoa não é apenas evangelizar, é ganhar. Uma coisa é eu falar de Jesus, outra coisa é eu ganhar uma pessoa para Jesus. E para ganhar uma pessoa para Jesus, requer investimento naquela alma, naquela pessoa. Então, a pessoa, por exemplo, você tem um amigo, você tem um parente, um familiar, e você vai investir na alma daquela pessoa. Você vai colocar no teu coração de ganhar aquela pessoa para Jesus. Então você vai evangelizar ela, você vai orar por ela, vai jejuar, vai trazer ela para perto, vai aplicar amor na vida daquela alma e vai convidar ela para um culto, convidar ela para uma célula, convidar ela para uns eventos da igreja, convidar ela para ver as lives, assistir as lives da igreja. Por exemplo, tem a live de oração que a gente está fazendo, né? Tem os cultos da igreja. Então, você vai colocar no teu coração de ganhar aquela pessoa para Jesus. Muito bem. E Deus toca em mim, eu vou lá, evangelizo uma pessoa, eu ganho ela e trago ela para a igreja, trago ela para perto de mim, trago ela para a célula, trago ela para uma reunião de oração, para um culto. E aí, o que eu vou fazer? Eu cumpri já o primeiro passo, a primeira parte, essa pessoa já foi ganha. Então essa pessoa começa a subir a escada. Ela começa a subir a escada. Então você vê aqui, ó, que ela já está no primeiro degrau. Ela já foi ganha para Jesus. Ok? E nós vamos para o segundo degrau. Nós vamos para o segundo degrau, que é o que? Consolidar. Consolidar. E o que é consolidar? Consolidar é firmar a pessoa na igreja e no corpo de Cristo, através do amor e do cuidado. Então, eu ganho alguém para Jesus, mas eu não posso deixar aquela pessoa solta, aquela pessoa sem um apoio, né? Eu devo
adotar aquela pessoa, eu devo cuidar dela, eu devo consolidar ela, porque muitas vezes a pessoa, ela visita uma igreja, as pessoas ganham ela, mas aí não tem um devido cuidado, ela não permanece. Então não basta a gente apenas convidar a pessoa para ir para a igreja, não basta convidar apenas para ir para uma célula ou para uma oração em casa, mas ela precisa de um investimento mais forte. Então teve um investimento para evangelizar e deve ter um outro investimento para consolidar aquela alma no corpo de Cristo, inserir ela no corpo de Cristo. Amém? Então isso se chama consolidar. E nós vamos ver aqui no Efésios capítulo 6, no versículo 10. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então essa pessoa que ela foi ganha, ela precisa ser fortalecida em Deus, ela precisa ficar firme, ela precisa começar a frequentar os cultos todo domingo, ela precisa ser levada, estar sempre ali em comunhão com o corpo de Cristo, né? Então existe, igual a gente já ensinou sobre o fator Barnabé, que vai acolher aquela pessoa, vai integrar ela, como Barnabé fez com o apóstolo Paulo, vai envolver ela, vai integrar ela, incluir ela e aplicar a comunhão. Nesse momento, desse degrau, dessa escada, que ela está sendo consolidada, ela deve fazer o nível 1 da nossa classe de discipulado. A gente tem ali a nossa classe, que chama classe de crescimento espiritual, onde essa pessoa ela vai ser levada, inserida a fazer o nível 1, que é o acompanhamento inicial. Então nessa parte dessa consolidação, ela vai aprender as primeiras coisas do reino de Deus, ela vai aprender sobre Santa Ceia, ela vai aprender sobre como o que é o culto, né? Então ela vai aprender ali o inicial, né? Então ela vai começar ali os primeiros passos. Então, primeiro ganha-se a pessoa e depois começa o processo de consolidação dela. Amém? Você vê que essa pessoa, ela já está aí, ó, no segundo degrau da escada do sucesso, tá bom? E você, de repente, está aí me escutando, você já foi ganha, você já foi consolidado, né? Ou você ainda está no primeiro degrau, ou está no segundo, ou já está nos outros degraus que a gente vai estar mostrando, ok? Muito bem, agora vamos para o segundo degrau, que se chama edificar. Edificação da pessoa, ok? Vamos ler em Lucas 6, 48. Lucas 6, 48. Lucas 6, 48 diz assim: é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente daquela casa e não... Peraí, pessoal, deixa eu arrumar um negócio aqui. E não pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu um ímpeto com a torrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, muito bem. Uma pessoa, para ela ficar firme com Deus, ela tem que passar pela edificação. Ela tem que começar a crescer, ela tem que começar a ter as bases dela fortalecidas. Através do quê? Como que ela vai ficar firmada na rocha? Você vê que a casa firmada na rocha, que é a nossa vida, veio a tempestade,
veio as torrentes de água e ela não caiu, porque ela estava edificada, ok? Então, edificar a pessoa é levar a pessoa a crescer, a amadurecer. Ela começa a ler a Bíblia, ela começa a orar, ela começa a jejuar, levar ela a ser batizada na água e no Espírito Santo, levar ela ao retiro do encontro com Deus. E nessa fase, ela já vai para o nível 2 da nossa classe do discipulado. Então ela já vai para o nível 2 da nossa classe de crescimento espiritual. Por isso que o nosso discipulado de classe se chama classe de crescimento espiritual, onde a pessoa ela entra no primeiro degrau e ali ela vai o quê? Crescer. Amém? Então, você vê, a pessoa, primeiro, ela foi ganha, estava ali no zero, não conhecia a Bíblia, nem sabia o que era igreja direito. Tem pessoas que nunca nem foram à igreja, não sabia o que era comunhão, não sabia nada. Então ela foi ganha, ela foi evangelizada, amém? E depois, o que tem que fazer com essa pessoa? Cuidar dela para ela ficar firme na igreja, ficar firme no corpo de Cristo. Senão ela só vai visitar e nunca firma. Visita e nunca firma, porque não tem um cuidado na vida dessa pessoa, ok? E depois essa pessoa que foi ganha, ela foi consolidada e ela foi o que? Agora edificada. É aí que essa pessoa ela começa a ler a Bíblia, orar, fazer os propósitos dela com Deus, participar da classe do nível 2, né? Da classe de discipulado, para aprender mais ainda as coisas mais profundas da Bíblia. Então essa pessoa ela começa a ficar firme, bem firmada, bem edificada, ela começa a crescer. Né? Então ela começa a crescer no reino nesse degrau que se chama edificar, tá bom? Então você vê o que Deus quer? Deus ele não quer que a gente fique nesse primeiro degrau, como a pessoa chegar e ficar anos e anos e anos sem crescer. Não, ela passa pelo degrau 1, pelo degrau 2, pelo degrau 3, ok? E aí ela vai para o degrau 4, olha aí, ó, da escada do sucesso. O degrau 4 se chama treinar. Ela é treinada. Treinada para quê? Ela vai ser preparada para ser usada por Deus, para ganhar pessoas e cuidar delas. Amém? Aí, nessa fase, ela já vai para o nível 3 da classe do discipulado, do crescimento espiritual. Ok? Então, essa pessoa, ela já começa... Por quê? Vamos ler em Lucas 10:2. Vamos ler Lucas 10:2. Os versículos estão aqui firmados, né? Estão aqui fixados, né? Lucas 10:2. Lucas 10:2 diz assim: E dizia-lhes, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, o que a igreja precisa, a obra de Deus precisa, cada dia mais de mais trabalhadores, de mais pessoas que vão ser usadas para isso, para ganhar uma pessoa. Para ganhar uma pessoa, eu coloquei aqui, pessoal, daí eu coloco aqui, vem para cá. Para ganhar uma pessoa, para consolidar ela, para edificar ela, amém? Porque esse processo de ganhar, consolidar, edificar, somos nós que fazemos. Somos nós que investimos na vida das pessoas. Ganhar uma pessoa e ver o crescimento dela é um trabalho. É um trabalho que exige dedicação, amém? Não adianta apenas a gente trazer a pessoa e aí não ter um cuidado com ela. Então todos nós, Deus ele quer, ele está à procura disso, de trabalhadores para a obra, pessoas que vão dizer: eis-me aqui, Senhor, me usa para fazer a diferença na vida de alguém. E é tão bom quando a gente é usado por Deus, não é verdade? Para fazer a diferença na vida de alguém. Chegar aquela pessoa que estava perdida no mundo, que estava nos vícios, que estava ali ó, com a vida tribulada, que estava sem esperança e sem salvação.
e aí você investir na vida daquela pessoa ao ponto de ver o crescimento dela. Isso é maravilhoso. Eu amo ver pessoas fazendo isso, ó, subindo a escada do sucesso. Eu fico muito feliz em ver a pessoa seguindo o trilho do crescimento e crescendo na presença de Deus. Então, aqui nessa fase que se chama treinar, preparar essa pessoa. Então essa pessoa foi ganha, tá firme na igreja, tá crescendo, né? Ela tá lendo a Bíblia, orando, então ela tá tendo um crescimento, tá até evangelizando. Então ela é treinada para fazer a obra. Como ela é treinada? Nós temos na igreja, por exemplo, curso para discipuladores, né? Depois que a pessoa faz os 3 níveis de discipulado da classe, ela vai para o curso de discipulador, onde ela é treinada a fazer isso, a cuidar de outras pessoas. Amém? Nós temos o TLC, o treinamento de líder de célula, ok? O treinamento para líder de célula, onde a pessoa é treinada a cuidar de uma célula, a ter uma célula, porque uma célula não é apenas uma reunião de oração, não. Uma célula, ela tem todo o trabalho ali para que venha ganhar pessoas, cuidar delas e a célula venha multiplicar. Então nós temos o treinamento de líder de célula. O Tadel, você sabe que você está sendo treinado? Você que está acompanhando, Deus está te treinando. Toda terça-feira você pode ver quantas coisas você aprende no Tadel. Nós aprendemos sobre a cultura da honra, autoridade e submissão. Nós aprendemos sobre as colunas da igreja na visão celular. Nós aprendemos, nossa, tantas coisas que a gente aprende. A gente aprendeu sobre a cultura do voluntariado. Então, cada Tadel, você está sendo treinado por Deus para fazer algo para Ele. Amém? Então, nós temos o Tadel, que serve de treinamento, é treinamento avançado de líderes. Nós temos o curso de obreiros, curso de mídia, curso de tias da escolinha, curso de música. Nós temos a escola ministerial Amor Maior, quando a pessoa ela sente esse chamado, ela é preparada para a obra de Deus, para ser um pastor, de repente no futuro se fosse chamado de Deus, ou para ser um líder, né, de algum ministério. Então eu tenho a escola ministerial Amor Maior. Nós temos, então, isso são, de repente você é de outra denominação, eu tenho certeza que na sua denominação, na sua igreja, ali tem vários treinamentos também para aqueles que querem, que são chamados aí para serem um trabalhador, porque a seara é grande, gente, a seara é grande. Eu sempre oro, falo, Pai, envia trabalhadores, levanta trabalhadores para a obra do Amor Maior, nós precisamos. Graças a Deus sempre tem pessoas chegando na igreja que precisam ser cuidadas. E como eu já disse, o pastor não consegue fazer tudo sozinho, tá a todo lugar, todo tempo, acompanhar todas as pessoas. É impossível, é impossível. Mas com a ajuda de homens e mulheres de Deus, que ouvem o chamado de Deus e têm um amor pelas almas, o pastor ele é ajudado a cuidar das almas, a ganhar, consolidar, edificar e treinar outras pessoas. Amém? Porque amanhã é você que vai estar fazendo o Tadel. Amanhã é você que vai estar dando aula na escola ministerial. Amanhã é você que vai estar dando aula na classe de discipulado. Amém? Amanhã é você que vai estar fazendo reunião para obreiros, para tia da escolinha. Deus ele quer te usar. Deus ele quer usar você para ser um instrumento dele na obra de Deus. Então deixe Deus te levar a esse crescimento. Deixe Deus te levar a esse crescimento. Você deve sempre orar, Senhor, eu quero crescer na tua obra, eu quero crescer na tua presença, porque é para isso que Deus te chamou. Deus te escolheu para você seguir o trilho do crescimento espiritual. Amém? Então, vamos ler aqui, ó, para fechar esse degrau, 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16.
Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Então, para fazer a obra de Deus, nós temos que ser preparados, sabe? Porque a Bíblia fala: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, né? Então a pessoa, ela precisa estar preparada, ela precisa ser preparada para fazer a obra de Deus. É claro que sempre a gente vai estar aprendendo. Eu sempre estou aprendendo. Aliás, eu sempre participo de treinamentos para líderes, para pastores, porque eu quero sempre aprender. Eu quero sempre crescer. Tola é a pessoa que acha que já sabe tudo. Às vezes a pessoa, ela aprende um pouquinho e ela acha que já sabe tudo. Nada disso. Nem a Bíblia a gente não sabe tudo, nem a Bíblia a gente vai conseguir. Porque a Bíblia ainda tem cada revelações, se renova a cada dia. E na obra de Deus também. Tem muitas coisas que a gente vai... Desculpa, veio uma propaganda aqui e me atrapalhou aqui. Então, Deus, ele quer ver o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, ok? A gente subindo essa escada. Então a gente tem que se preparar para a obra, ok? Nós temos que se preparar, nós temos que ser preparados, né? A obra de Deus, ela requer também um preparo, né? Por exemplo, nos cursos, igual como fazer uma célula, né? Para estar ali recebendo a pessoa, não é verdade? Como ser um obreiro da casa de Deus, que tem todo o trabalho também do obreiro, não é verdade? Como servir a Deus na mídia, como cuidar das crianças da escolinha, né? Então, nós temos que, cuidar das pessoas, né? Então, nós temos que estar preparados para a obra do Senhor. E está sempre nos preparando, sempre aprendendo, né? O Senhor, ele quer pessoas que tenham um coração ensinável, que sempre estão com o coração aberto para estarem aprendendo e crescendo na presença dele. Muito bem. Primeiro degrau, ganhar. Segundo degrau, consolidar. Terceiro degrau, edificar. Quarto degrau, treinar. Então você vê aí, ó, a pessoa chegando na igreja, chegando e crescendo, né? Que maravilha, né? Você vê, gente, eu lembro quando eu cheguei nesse primeiro degrau, há exatamente 24 anos atrás. 24 anos atrás, eu cheguei nesse primeiro degrau. Aí teve pessoas que consolidaram, cuidaram de mim, outras foram edificando, me levando, e eu fui ali crescendo, né? Outras me treinaram, né? E eu ainda sou treinado. Eu nunca vou parar de ser treinado, nunca na minha vida, nunca. Eu quero ser treinado sempre. E aí, o último degrau, olha aí, ó, o quinto degrau, que é o quê? Enviar. Então, depois que a pessoa é ganhada, consolidada, edificada, treinada, ela é enviada. Vamos ler Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Então, depois que a pessoa ela já está nesse processo, ela vai ser enviada. Ela vai cuidar de pessoas, ela vai discipular, ela vai pastorear, ela vai liderar célula, ela vai fazer casa de paz, ela vai ser um pastor, um missionário, ela vai louvar, vai ser um obreiro, tia da escolinha, líder de ministério, ação social. Muito bem. E Deus, ele quer enviar pessoas. Deus, ele quer enviar.
Deus, Ele quer que se levante um exército de pessoas, porque estão tantas pessoas, mas essa multidão de pessoas que tem no mundo, ela precisa de outras pessoas que se dispõem, que ofertem um tempo dela para cuidar de outras pessoas, para, assim como lá atrás alguém investiu na vida dela, hoje ela investir na vida de alguém. Alguém lá atrás investiu na sua vida. Alguém te ganhou para Jesus. Alguém orou por você, alguém jejuou para você, alguém convidou você para ir para a casa de Deus, alguém ficou ali cuidando de você, alguém também estava ali acompanhando você crescer, a sua edificação, não é verdade? Então, hoje Deus tem te treinado porque Ele quer te enviar para fazer a obra dele. Deus, Ele quer te enviar para você ganhar outras vidas, consolidar elas, edificar elas, treinar outras vidas, sabe? Deus, hoje Ele te treina para amanhã você treinar outras pessoas também, amém? Porque aquele que aprendeu, ele pode ensinar, não é verdade? Então, essa é a escada do sucesso, esse é o trilho do crescimento na presença de Deus. Então você vai ver vários exemplos na Bíblia. Você vai ver, por exemplo, Filipe, que foi chamado, foi ganho para Jesus, depois ele virou ali um diácono, um evangelista e foi ganhar almas para o Senhor, né? Você vai ver o apóstolo Paulo, que eu já falei, a Maria Madalena, que eu já dei o exemplo, Pedro, João, né? Você vai ver N exemplos de pessoas. Abraão, por exemplo, Abraão, que foi chamado, né? Foi chamado ali, virou o pai da fé. Então, Deus, Ele quer que nós venhamos a crescer na presença dEle, ok? É claro, gente, que para cada pessoa Deus tem um propósito. Nem todos vão ser líderes de célula, nem todos vão ser pastores, não é verdade? Nem todos vão ser professores da classe de discipulado, mas muitos serão. E de repente, Deus ele quer te enviar para você ganhar almas lá na tua casa, na tua família, no teu trabalho, amém? O Deus quer que você seja um obreiro, uma obreira. Deus quer que você ajude na parte social. De alguma maneira, Deus ele quer te usar, de alguma maneira. Então, esse foi o treinamento de hoje. Primeiro, ganhar a pessoa, consolidar ela, edificar, treinar e enviar. A pessoa é ganha, ela vai firmar na igreja, no corpo de Cristo, ela vai começar a crescer, orando, jejuando, já crescendo, praticando a palavra. Aí ela vai entrar nos treinamentos que a igreja oferece e aí Deus envia ela, Deus usa ela para algum ministério, para algo que Ele quer para ela. Amém? Então esse foi o ensino de hoje do nosso Tadel. Amém? Espero que você tenha gostado. Realmente vai ficar gravado aí para você. Nós vamos deixar aqui na página e também depois nós vamos colocar no YouTube da igreja. Então pense nisso. Pense que Deus ele quer ver o teu crescimento. Pense que Deus não quer que você fique no primeiro degrau, nem no segundo, nem no terceiro. Deus ele quer que você cresça. Então deixe Deus te usar. Abra o teu coração, a tua mente, um tempo da tua vida. Fala, Senhor, que um tempo da minha vida, uma parte da minha vida, seja em favor de alguém. Porque nós temos 24 horas por dia. Nós podemos dedicar uma parte desse tempo em favor de outras pessoas, em favor do próximo. Amém? Então, fale para Deus isso. Fale, Senhor, que um tempo da minha vida seja para a tua obra. E se você tiver coragem, fala, Senhor, que muito tempo da minha vida seja para a tua obra, né? Para que Deus venha aí gastar. Eu quero gastar minha vida na obra, eu quero gastar minha vida em favor do próximo, eu quero gastar minha vida fazendo algo por alguém, amém? Então pense sempre nisso.
Deus te chamou para trilhar, para crescer. Deus te chamou para subir essa escada do sucesso. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu quero fazer uma oração por você neste momento. Amém? Meu Deus e meu Pai, nós entendemos os seus planos, os seus projetos para a nossa vida, Pai. Satanás é o único que quer que a gente não cresça. Satanás é o único que quer colocar a gente para baixo, para trás, mas o Senhor não. O Senhor quer que a gente venha crescer, que a gente venha avançar em todos os sentidos da nossa vida e principalmente na obra do Senhor. Então, Pai, eu peço que o Senhor venha nos ajudar. Se tem alguém aqui, meu Pai, que está nesse processo de crescimento, talvez essa pessoa está no primeiro, no segundo, no terceiro degrau, leve ela até o quinto degrau, Pai. Eleve ela, Pai. Quem está no primeiro que vai para o segundo, quem está no segundo que vai para o terceiro, quem está no terceiro que vai para o quarto, do quarto para o quinto e voa! E voa para a glória do Senhor, meu Pai. Abençoa, Pai. Abençoe também que nós sejamos usados para ganhar almas, consolidar, cuidar, amar, edificar, treinar e enviar, meu Pai. Nos usa para fazer a obra completa, tanto na nossa vida como na vida de outras pessoas, Pai. Porque hoje, meu Deus, essa pessoa está sendo ganha e cuidada, mas amanhã ela vai ganhar e cuidar de outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu determino isso para a tua vida. Que você venha crescer espiritualmente, que você venha crescer no reino de Deus, que você venha crescer na obra de Deus, que você venha avançar cada dia mais no reino de Deus e que Deus venha usar você para ganhar e cuidar de muitas vidas e treinar elas para a honra e glória do Senhor Jesus. Que você seja um grande ganhador de almas e um grande consolidador e discipulador também para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Parabéns para você que está acompanhando toda terça-feira o nosso Tadel Online. A perseverança é uma virtude também. E a perseverança é uma grande virtude necessária na vida de um grande líder de sucesso, na vida de alguém que vai ser usado na obra de Deus. Continue assim perseverando, ok? E nós vamos deixar aqui esse estudo de Tadel, esse treinamento aqui à disposição para quem não assistiu tudo, tá bom? Gente, Deus te abençoe e daqui a pouco, 10 horas da noite, aqui mesmo na página, nós temos aí uma oração poderosa, uma oração de milagre, uma oração de poder. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, firme na rocha e vamos avançar no reino de Deus. Deus abençoe.